Olá, eu sou Antônio Carlos Alencar Carvalho, sou advogado militante em Direito Administrativo dos Servidores Públicos, subprocurador-geral do Distrito Federal, autor de obras jurídicas na matéria e professor de Direito Disciplinário. Eu gostaria, no presente vídeo, chamar a atenção especialmente dos envolvidos no tema do processo administrativo disciplinar, para a importância da Lei Federal 9784 de 1999, especialmente para os servidores acusados no âmbito do processo administrativo da União, em que a norma incide subsidiariamente. E esta lei, eu vou falar sobre diversos aspectos importantes por ela previstos, mas essa lei ela veicula princípios que não podem ser ignorados pelos que atuam no campo do processo administrativo e especificamente no campo do processo administrativo disciplinar. A importância do tema, na verdade, dos próprios princípios, ela decorre da mudança ocorrida na teoria do direito. Com o sobrevento do neoconstitucionalismo, a teoria jurídica recebeu uma profunda alteração no que concerne a compreensão de que os princípios não são mais meras normas programáticas. Os princípios assumem caráter normativo. Eles passam a qualidade de normas jurídicas, desde que se compreendeu que as normas constitucionais se repercutem sobre todo o ordenamento jurídico, com uma eficácia irradiante, inclusive que incide sobre o direito administrativo. E, não podendo ser diferente, a Lei Federal 9784 de 1999, que é a Lei Geral do Processo Administrativo da União, veiculou uma série de princípios que não podem ser desconhecidos pelos servidores acusados, seus advogados e quem mais atua no processo administrativo disciplinar. No artigo 69 da Lei 9784 de 1999, ela prevê que nos processos administrativos em geral previstos por lei específica, por exemplo, o processo administrativo disciplinar, regido pela Lei Federal 8.112, naquilo em que não houver regramento especial, regramento específico, haverá a incidência subsidiária da Lei Geral de Processo Administrativo da União. Então, nos aspectos diversos em que a Lei 8.112 de 1990, Estatuto dos Servidores Públicos da União, for omissa, for silente, caberá a incidência subsidiária da Lei 9784 de 1999. Então, nesse particular, não se pode ignorar o artigo 2º da Lei Caput, da Lei Federal 9784 de 1999. Ela veicula uma série de princípios que devem informar o processo administrativo no âmbito da administração pública da União, inclusive o disciplinar. Então, a começar, eu vou procurar tecer brevemente alguns comentários, evidentemente sem pretensão de exaurir a abordagem sobre o assunto, que realizo, depois mostrarei em meus livros, de forma bem mais profunda, mas ela veicula uma série de princípios que são importantes para o processo administrativo disciplinar, a começar do princípio da juridicidade. Então, a Lei 9784, ela prevê que nos processos administrativos deverá ser observada a regra o critério de atuação conforme a lei e o direito. Princípio da juridicidade. O direito administrativo, tanto no direito administrativo francês, direito português, o nosso próprio direito brasileiro, inclusive em virtude da teoria neoconstitucionalista, verificou que o princípio da legalidade, ele não é exauriente de toda a atividade da administração pública. Ou seja, sobrepõe-se à mera legalidade
a obrigatoriedade de as decisões e atos administrativos se conformarem ao princípio da juridicidade, que determina que as atividades administrativas não se acomodarão apenas à lei, mas ao direito como um todo. Então, nesse particular, abre-se ensejo a incidência dos princípios como fatores de influência decisiva nos atos praticados na esfera do processo administrativo disciplinar. Então não se fala mais apenas em princípio da legalidade, mas em princípio da juridicidade. E poderá haver, segundo a técnica da ponderação, que em determinados casos concretos, a solução prevista pela regra, pela lei, deixe de ser observada em virtude da ponderação com outro princípio de maior peso naquela situação concreta. Aí a importância, portanto, do princípio da juridicidade. Nesse particular, eu abordo a questão no meu livro Penas Máximas no Processo Administrativo Disciplinar, em que demonstro que, além da legalidade em sentido estrito, uma série de princípios devem nortear a decisão a ser proferida no processo administrativo disciplinar. A previsão da pena prevista na regra, no caso, por exemplo, das infrações passíveis de demissão, cassação de aposentadoria ou de disponibilidade, penas máximas, portanto, no processo disciplinar, essa previsão dos comportamentos passíveis dessa pena, ela não é determinante de uma decisão, de uma solução definitiva. É necessário confrontar todos os aspectos do caso concreto, todos os elementos da faticidade do caso, para se chegar a uma decisão administrativa. Então, o princípio da juridicidade, ele tem uma importante expressão no processo administrativo, que não pode ser ignorado pelos aplicadores do direito e pelos acusados no processo. O princípio da legalidade, evidentemente, gera uma série de reflexos, de exigências para a regularidade formal do procedimento. Então, por exemplo, as regras determinantes de competências no processo administrativo devem ser rigorosamente observadas nos seus aspectos legais. Somente a autoridade com competência para instaurar o processo disciplinar contra o acusado é que pode deflagrar o feito acusatório. Só ela pode nomear os membros da comissão processante. Os membros da comissão processante devem atender os requisitos que a lei estabelece para que atuem. Se a lei prevê a competência de comissão especial, ou seja, designada após o fato, deve ser respeitado esse critério. Se a lei prevê uma comissão permanente disciplinar, igualmente deve ser verificado esse postulado, sob pena de nulidade dos atos praticados. As penas aplicáveis são apenas aquelas previstas em lei. As medidas restritivas de direito do acusado, igualmente, devem seguir os parâmetros legais. Efeitos sobre a tramitação do processo, regras sobre a instrução, prazos a serem observados quanto à apresentação de defesa, regras sobre a qualidade do defensor dativo, regras sobre os prazos mínimos de antecedência, ou seja, influencia-se aí o próprio princípio do devido processo legal. O professor Gasparini lembra que devido processo legal é o processo em que todas as formalidades são observadas. Então, é muito importante que a defesa vele pelo respeito ao regramento legal em todos os atos praticados no processo administrativo disciplinar. Em relação a vários aspectos, é importante sempre ponderar que a Lei 9784 servirá, portanto, de referência para a observância pela comissão processante, pela autoridade julgadora, pelas corregedorias, pelos órgãos de consultoria jurídica e sob a criteriosa fiscalização do advogado, do acusado,
das regras legais estabelecidas. E em muitas situações, não somente as regras legais, mas também os princípios constitucionais e os princípios infraconstitucionais informarão e serão parâmetro para as medidas administrativas, sejam decisórias, sejam relativas a questões incidentais no processo disciplinar, deverão controlar os atos praticados na esfera do processo disciplinar. Em outros vídeos eu vou tratar dos demais princípios que a Lei 9784 veicula sobre o processo administrativo. Para uma leitura mais aprofundada, eu vou recomendar os meus 2 livros que abordam mais profundamente o tema. A começar do Manual de Processo Administrativo Disciplinar e Sindicância, é uma obra da editora Fórum, está na sua 5ª edição, com 1.839 páginas, em que dedica 2 capítulos, na verdade, para tratar dos princípios incidentes sobre o processo disciplinar e a sindicância. Também para uma leitura sobre a matéria intrigante e muito importante, já que trata do julgamento do processo e da aplicação de penas máximas, está o meu novo livro, recém-lançado agora em 2017, também disponível no site da editora Fórum, Penas Máximas no Processo Administrativo Disciplinar, em que trato exatamente desses temas importantíssimos para a resolução e para a defesa dos direitos do acusado no processo administrativo. Muito obrigado pela atenção e até o próximo vídeo.